Nós estamos falando aqui sobre os pecados pós-modernos, que com a modernidade os homens estão cada vez mais vazios, porque tem tempo ocioso para não fazer nada. Coisificação social, que é o alvo, massificação do trabalho, que gera dívidas, alienação cultural, que gera desordem, relativismo moral, que gera desobediência, políticas opressoras, que geram transgressões, artificialidade familiar, que gera queda. Muitas pessoas têm caído em divórcio, em separação e adultério, porque as famílias nunca foram família. Está pensando que casamento é só colocar duas pessoas com papel em cartório dentro de uma parede? Famílias artificiais. Derrota é um outro nome para pecado, e a maior derrota que pode existir hoje na pós-modernidade se chama especulação financeira. Agiota, especulador, fiador espiritual e religioso. O problema não é você tirar 10% do seu salário, não. O problema é você achar que com aquele 10% embolsado você já fez o seu papel e agora Deus vai ter que ser o teu capacho. Deus quer que você se doe a 100%, irmão. Tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. O melhor que você pode dar a Deus não é a tua carteira, não. É a tua mente, é a tua consciência, é o teu relacionamento. Tem tanta especulação financeira dentro das igrejas, dentro dos cristãos. O pecado também é chamado de impiedade, que significa falta de piedade, falta de amor. E a maior falta de amor do mundo pós-moderno se chama comunicação subliminar. São mensagens incutidas, não verdadeiras, tipo assim: venha para a igreja que você vai receber seu milagre, traga o seu envelope consagrado e ungido, bote aqui o seu pedido que nós vamos queimar e levar lá para... Em outras palavras, traga o teu dinheiro para cá que nós vamos passear, fazer turismo no exterior a tuas custas, e aí de quebra a gente leva o teu nome lá, talvez a gente esqueça ou se lembre. Meu irmão, fogo carnal, fogo químico, não queima o pecado nem resolve problemas espirituais, não. Deus é Espírito. O fogo que queima o pecado se chama Espírito Santo. Ele é alguém, é uma pessoa. Nós vamos estudar sobre ele, sobre esse assunto. Maior falta de amor não é aí fora, não. O grande problema do mundo é falta de amor, e o culpado é a igreja. Atenção, sociedade. Os culpados da igreja, do mundo ser do jeito que é, são os pastores e os padres e os que se dizem cristãos que não estão amando. Por isso que o mundo é assim. A culpa é dos cristãos. Sabe por quê? Porque o amor de Deus foi revelado para nós, igreja, e nós temos que amar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, e Jesus enviou o mundo de tal maneira que veio morrer. E o Espírito Santo amou o mundo também de tal maneira que o primeiro fruto do Espírito é o amor. E nós dizemos que somos cristãos, mas não amamos. E aí leva ao grande erro do pós-modernismo, que se chama institucionalização espiritual. É a grande apostasia, a grande Babilônia dos últimos dias. Igreja como pessoa jurídica, porque na hora de arrecadar, ela trata a si mesma como reino de Deus. Coopere com o reino de Deus, irmão. Aí na hora daquele dinheiro ser aplicado, ela diz: bem, nós não podemos ajudar não, porque nós somos uma pessoa jurídica e nós só objetivamos o nosso lucro e o crescimento pessoal da nossa instituição, os prolabores da nossa diretoria, a remuneração dos nossos acionistas, a terceirização da obra de Deus, o aprimoramento e a participação em outras empresas SA, para poder o nosso capital de giro crescer, nós vamos alugar conta. Aí tem um bocado de conta alugada, que não é igreja não. Igreja são pessoas. A verdadeira igreja são os corações humildes dos servos fiéis e adoradores a Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos agora falar de 8 tipos de pecado. Já que nós falamos
chamamos de corpo, alma e espírito, vamos agora diferenciar os 8 tipos de pecados capitais na parte do corpo, na alma e no espírito. Eu fiz aqui uma tabela que eu vou falar aqui para vocês sobre o pecado, as fases do pecado, a área dos pecados, corporalmente, mentalmente e espiritualmente. Vamos fazer aqui um paralelismo. Primeiro, o pecado do corpo. A palavra para o corpo é soma, para a alma é psique e para o espírito é pneuma. Então seriam doenças psicopneumosomáticas. As fases, são 3 fases. A primeira fase é para o corpo. Vocês se lembram das tentações de Cristo? A primeira foi, se tu é filho de Deus, transforma pedra em pão. A primeira foi carnal, transforma pedra em pão. Aí Jesus fez o contrário, ele se transformou em pão para os corações de pedra, aleluia. A segunda foi uma tentação emocional. Se tu é filho de Deus, pula daí de cima, vê se tu é abaixo mesmo. No lugar de Jesus pular, ele se transformou naquele que segura os que estão caindo diante de si mesmo. A terceira foi espiritual, quando Satanás mostrou toda a glória do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado tu me adorares. Então Cristo também foi tentado. Primeiro, ele foi tentado fisicamente, depois emocionalmente, depois espiritualmente. Então a primeira fase, que é a carnal, se chama de tentação. Então você foi tentado a cair na carne. Quando passa por lado das emoções, da mente, isso é chamado de tribulação, a culpa. Então o inimigo, ele está querendo derrubar você carnalmente, ou tanto na parte de doença, como nos relacionamentos, para você ter uma tribulação e culpa na mente, para depois ele poder te colocar na prova espiritual, que é te acusar do juízo. E é só o que a gente vê, irmão, pessoas tentadas, que ficam se achando culpadas e daqui a pouco passam a julgar-se a si mesmas. Quais são as áreas? Também são 3 áreas. A primeira área, diga comigo, a primeira área, vamos lá pessoal, a primeira área é a área relacional. Ou eu comigo, ou eu contigo. É relacionamento, a área carnal, a tentação, ou sou eu sozinho, ou eu com outra pessoa. A tentação só ocorre quando você está só com alguém. Já na área da alma, a tribulação é na parte da reflexão. Então nós temos relacionamento para o corpo e nós temos a reflexão para a mente. Então qual é a melhor maneira de você não ser uma pessoa atribulada na sua mente? Ou, deixa eu voltar um pouquinho, qual é a melhor maneira de você não cair numa tentação? Ande com quem presta. Diz-me com quem tu anda que eu te direi quem tu és. Cuidado com quem você está andando. Se você não pode andar só, ou se você anda com alguém que não presta, vigie. Segundo, a melhor maneira de você vencer a tribulação na sua mente é a reflexão. Por isso que você tem que ler a palavra, por isso que você tem que colocar a tua mente em Cristo. Porque o que você ouve, o que você toca e o que você enxerga é guardado na memória. E a tua mente resgata aquilo, é chamado de pensamento. A terceira área, que é a área da consciência, ela é chamada de revelação. Então, para você não ser uma pessoa que se julgue demais na consciência, peça a Deus a revelação dele. Inclusive, eu até já falei em aulas passadas de que você não pode imaginar Deus, mas Deus imaginou você. Então, o que é que acontece hoje em dia? Pessoas tentadas na carne, diga comigo, tentação na carne, tribulação na mente e provação. Por quê? Porque são pessoas que não sabem se relacionar, pessoas que não sabem pensar e pessoas que não pedem a revelação de Deus para suas consciências. E o inimigo, irmão, ele vai usar 3 instrumentos. A Bíblia chama disso de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne é quando você é uma pessoa precipitada.